Boa noite, pessoal. Queria dar boas-vindas quem já entrou aí. Murilo, Giovanni. A gente está começando agora a aula, né, para os R1s. Vamos fazer uma revisão geral de como você realmente se dá bem na residência, né? Eu que passei por alguns perrengues aí na residência, vou passar para que vocês evitem e façam uma boa residência também. Eu queria saber só de onde vocês são, o Eduardo, o Ayrton, o Giovanni falou, Presidente Prudente, o Murilo do Geral de Goiânia. Show de bola. O Ayrton e o Eduardo, onde vocês são? Se quiser falar no microfone também, abrir a câmera, fica à vontade. Se quiser só digitar. A gente vai começar aqui sem enrolação. O Ayrton, Hospital Geral Roberto Santos, Salvador. Show de bola. O Eduardo. Eu sou aqui do Hospital de Cirurgia, Caio. Da onde? Hospital de Cirurgia, Aracaju, Sergipe. Aracaju. Show de bola. Fiz só uns slides aqui para a gente se orientar e a gente dar sequência hoje, ser bem objetivo, né? Então vamos lá, pessoal. O objetivo dessa aula de hoje é conversar com vocês algumas coisas que ninguém me falou no começo da residência. Se alguém tivesse me dito algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, com certeza eu teria feito uma residência, aproveitaria mais a residência e agradeceria, né? Lógico que cada um vive realidades diferentes, eu acho que você tem que aplicar aquilo que você escutar e que você acha que é benéfico para você. Aquilo que você acha que é uma bobagem ou que não é benéfico, não precisa aplicar, é realmente você fazer esse filtro. Para a gente dar início, o primeiro tema que eu coloquei aqui é como aproveitar ao máximo o R1. Então, eu não sei como é que estão a divisão dos hospitais de vocês, então, inclusive, até se vocês quiserem falar, eu acho muito bom, até para a gente fazer um comparativo e dando algumas situações. Mas a principal informação e a principal habilidade que você vai ter que aprender no R1, em termos de, vamos falar em termos agora primeiro, em termos de conteúdo, né? Conteúdo. Em termos de conteúdo, é dominar bem a neuroanatomia, neurofisiologia e, por consequente, a neurologia. Em algumas residências, a minha eu fiz 6 meses de neurologia. Eu não sei como é que é a de vocês, se vocês quiserem depois compartilhar, pode ficar livre para falar, mas foi fundamental. Algumas residências fazem até 1 ano de neurologia, outras fazem pouco tempo, outras às vezes não fazem no começo, fazem no segundo semestre, algumas residências são 2 residentes, e às vezes não é bom o proveito. O R1 é aquela situação que você já passou por várias etapas para estar onde você está. Então, com certeza, você se dedicou nos últimos anos para fazer a prova de residência, se deslocou para fazer as provas, já passou por essa grande peneira. E eu sempre digo, hoje em dia, qualquer pessoa se forma médico. Se a pessoa tem dinheiro para pagar a faculdade, tem faculdade que está sobrando vaga de medicina particular. Então, se você tem dinheiro para pagar, você entra, você faz o curso de medicina. Você sabe que não é muito difícil terminar a medicina. Então, a primeira peneira já é a residência. E quer queira ou quer não, a neurocirurgia tem sua fama porque é uma residência difícil. É difícil de se entrar, são poucas vagas. É difícil de sair, existem desistências absurdas. Por exemplo, o R5, que se formou agora na USP, que inclusive a gente fez um podcast com ele é R único. Ou seja, de 6 vagas, 5 desistiram. E na USP, que é o lugar, em tese, que as pessoas mais querem passar e ficar. Então, existe um grande número de desistências. E vocês vão passar por isso, não passar pela desistência, mas passar em pensar em desistir, senão já passaram até agora. Então, muita coisa tem que ser avaliada na residência de vocês, inclusive contar no começo. Com certeza vocês fizeram uma avaliação prévia, mas é muito importante porque tenho vários amigos, como a gente já trabalha com residente aí mais de 4, 5 anos direto com SOS, a gente conheceu muita gente de todo o Brasil, todos os casos possíveis, assim, de absurdos. Então, tem amigo meu que fazia no INC, que é em Curitiba, e largou. Deixa eu só prestar de novo já no R3, no R4. Então, o INC foi uma residência até que eu prestei prova, do Instituto de Neurologia. E é uma boa residência, né? Tem boas pessoas formadas lá. Mas o que ele reclamava era essa questão de não operar tanto. Então, é o seguinte, essa questão de não operar, isso é fundamental. Então, se você está com uma residência que você não opera, você já está vendo que seus R+, não estão saindo bem, isso é algo até para se repensar a residência. A principal habilidade que você só consegue aprender na residência é principalmente operar. A parte de publicação, a parte de conhecimento, você pode buscar em outras fontes. O próprio SBN, livros, o próprio SOS faz muito esse trabalho. Mas essa parte de ter material, ter campo, ter oportunidade de operar, para você bater no peito e dizer, ó, eu sou neurocirurgião, você só desenvolve na residência. E o período do R1, ele é fundamental para você formar essa base. Então, se você nunca leu o Ângelo Machado, eu acho que essa é a oportunidade de começar a ler. Desde o primeiro capítulo, quando ele vai falar da filogênese, de como surgiu os seres vivos, até os capítulos finais, que vai falar do neuroanatomia da memória, das redes mais complexas. Então, é um livro básico, com a linguagem básica, que a gente utiliza até na faculdade, e foi o livro que me influenciou a fazer neurocirurgia. Ele é um livro fundamental para vocês lerem no primeiro ano, porque ele vai formar essa base de anatomia funcional, que é a base da neurocirurgia, né? A base da neurologia, neurociência de uma forma geral. Então, fazer uma boa rodízio de neurologia. Qual o segundo ponto? Vocês já começam a dar plantões de neurocirurgia.
Acho que a maioria já começa a dar no R1, eu comecei a dar, mesmo rodando neurologia, eu tinha meus plantões de neurocirurgia. Então, nesses plantões, é o principal momento para você ter primeiro contato com o ambiente cirúrgico, se você não teve até então. Eu não tive tanto contato no internato, né? Eu já fui praticamente no internato para residência, com cirurgias em si. Principalmente com neurocirurgia, eu não tive tanto contato. Então, é nesse momento que você vai começar a desenvolver essas habilidades para ter contato com o ambiente cirúrgico, saber como é que coloca o paciente, detalhes que ninguém vai te ensinar, saber fazer um pedido de cirurgia, saber fazer um pedido de reserva de sangue, isso você aprende na prática, né? Não vai ter uma aula sobre isso, até pode ter aula, mas é diferente os papéis de cada hospital, é diferente o sistema de cada hospital. Então isso você tem que realmente se expor ao máximo. Você vai levar bronca de anestesista, vai levar bronca de chefe de outras áreas, mas é o momento que você tem que ser o máximo resiliente possível. Isso é uma palavra que eu vou usar durante muita aula, porque na verdade é o segredo da residência. Outra coisa também muito importante, relacionamento com R+. Desde o começo, é muito importante você manter um bom relacionamento com seus R+. Por quê? O R+, pelo menos como a minha residência era estruturada, ele foi muito mais meu professor do que os próprios chefes. Né? A gente tinha muita liberdade na minha residência, de operar, de colocar o paciente na mesa, o chefe às vezes nem entrava em cirurgia. Então, muito do que eu peguei positivo operando foi com o meu R+. E ele era uma pessoa super diferenciada. Até nessa questão de que existe em muitas residências, né? Uma hierarquia meio chata, às vezes o chefe não fala, os R+, são meio escroto, assim. Minha residência tinha isso e ele acabou com isso na época dele. E aí, dele para depois, é que o pessoal que seguiu lá, eu fiz residência no Mandaqui, né, em São Paulo. É, foi um ambiente totalmente mais agradável, vamos dizer assim. Então, em termos de relação de residente. E todas as coisas os famosos tiques de neurocirurgião, né? Como colocar um campo, como o cuidado com infecção, tudo eu aprendi muito mais com ele do que com os próprios chefes. Então, esse relacionamento é muito importante. Lógico que o R1, já passou o R1 todo dia, ele está indo para o R2, o R2. Eu não sei como é a residência de vocês, mas na minha o R2 era o pior ano, que era o responsável pela enfermaria toda. E aí o R2 já tá virando R3, então assim, ele já tá meio de saco cheio. Ele quer que chegue alguém que resolva os problemas. Então você tá chegando com sangue novo, você tem que se mostrar sempre solícito, resolver o problema, buscar aprender, dizer que não sabe e busca ensinamento. Esse é o principal conselho. Você sempre se mostrar resiliente, estudar bem neuroanatomia e neurologia. Isso é a base do R1. Relacionamento com R+, sempre tentar manter o melhor possível, com o chefe também, para você ter algumas noções, né? Esse negócio de relacionamento com o chefe, com os R+, é tão importante, que eu lembro que a gente vai passar, vocês vão ver, vocês vão passar muito tempo operando com outra pessoa, geralmente com o seu chefe ou com o seu R+. E cirurgia é algo que, lógico que tem que ter concentração, mas se não for um ambiente agradável, aquele procedimento que era para ser algo muito foda e legal, acaba se tornando algo chato, porque você está com uma pessoa que você não consegue conversar e dialogar. Então é muito importante você aprender a conversar diferentes coisas. Por exemplo, eu tinha um chefe meu que era o que mais deixava operar, assim, um dos que mais deixava operar, ele gostava do Santos. Então eu lembro que eu assistia todos os jogos do Santos, eu não assistia, eu vi o resultado para comentar com ele, vi algum jogador. E depois que eu terminei a residência, eu fui convidado para trabalhar na equipe do meu chefe, que eram os dois maiores chefes, os dois mais antigos. Então, eu estudar sobre o Santos era algo que eu gostava de futebol, mas eu não era tão próximo ao Santos. Mas eu lembro que durante a cirurgia, conversar sobre o Santos com ele tornava a cirurgia mais agradável, porque ele gostava de falar sobre esse assunto. Para mim, era uma coisa que eu estava aprendendo ali mais sobre um time, alguma coisa de jogador. E a cirurgia se torna mais agradável. Ele gostava de estar comigo ali operando. Então, ele vai me dando mais oportunidades. Então, isso é um detalhe muito importante que ninguém vai te ensinar em lugar nenhum. É você ver o que é que o chefe gosta. Ah, o chefe gosta de cavalo. Eu já tive chefe que gosta de cavalo, de carro, de arma. Então, tudo isso eu já estudei um pouco, só para ter assunto para conversar e relógio. Então, assim, é algo que você vai se destacar, porque neurocirurgia é muito relacionamento, muito. Se você quer ficar onde você está fazendo residência, já começa a fazer o relacionamento desde agora. As pessoas gostarem de você, tanto pacientes, como chefes, como os outros neurocirurgiões. Lógico que ninguém é Jesus, ninguém vai conseguir agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas seja uma pessoa sempre correta, ética. Porque na hora que existe também nesse meio, vocês vão ver, existe muita gente suja nesse meio. Né? E muita gente que usa a inteligência, porque não é fácil terminar uma residência de neurocirurgia, passar na prova de título, usa a inteligência para o mal, para fazer coisa errada, para crime, então tudo isso. Então, e é pior ainda, né? Que é uma pessoa inteligente com essa vocação, vamos dizer assim. Então, essa questão do relacionamento é muito importante. Estude as coisas que seu chefe gosta, veja o que, é que ele gosta de conversar, sempre vê notícias daquele assunto, né? Ninguém vai estudar, ninguém tem tempo para estudar alguma coisa, mas eu vejo as notícias. Se falou ali, tá vendo no Instagram, tá vendo no Globo.com, vê um pouco de assuntos que você vai, o chefe gosta. Na minha residência, 95% era bolsonarista, então era muito mais fácil conversar, né, com alguém de direita. Então, buscar isso. Se tiver período de eleição, também eles vão falar sobre política. Eu acho que é sempre buscar um bom relacionamento. Lembre, você vai passar muito tempo operando com essa pessoa. Você tem que ser uma pessoa agradável para a pessoa gostar de operar com você. Então você tem que demonstrar isso e ser uma pessoa agradável. Um dos residentes mais bem-quistos da minha residência era o cara que era mais engraçado.
Porque todo mundo gostava de operar com ele sempre contava piada, a cirurgia estava mais leve. E é um dos caras que se destacou, foi chamado para equipe de chefe, tudo isso. Então, nem sempre é habilidade técnica. Eu acho que a habilidade técnica é o básico, certo? Então, R1, resumidamente, estudar neuroanatomia bem, saber muito neuroanatomia funcional, neurologia, saber bem, agora é do lado de você estudar AVC, trombolítico, janela, quer queira ou quer não, o seu consultório, quando você terminar, vai ser muito disso, muito disso. Até o consultório de neurocirurgia, se você quiser fazer só neurocirurgia, vai ser muito tratamento clínico. Então, para saber tratar hernia de disco de forma clínica, apesar de ser neurologia, mas você vai ver muito tratamento clínico disso. Cefaleia de uma forma geral, AVC, epilepsia, saber conduzir uma convulsão, tudo isso é importante já dominar no R1, beleza? Como conciliar a residência com as atividades extra-residência, né? Então, o mais importante aqui, se eu for resumir, é manter uma atividade física, certo? Na residência, se você olhar para ver, o físico das pessoas mudam. Então, a maioria aumenta o peso, né? Fica sedentário, e aí você vai entrando naquele ciclo, né? Ganhar dinheiro, tô sem tempo, aí tem família, filho. E se você não colocar atividade física como um hábito, igual escovar os dentes, você vai porque tem que ir. Às vezes nem pensa porque tem que ir. Você não escova os dentes toda hora pensando, vou evitar uma cárie daqui a um ano, se não escovar. Você às vezes pensa pelo momento ali, não vou sair com a boca suja, mas muitas das vezes escova pelo hábito. Comi depois do almoço, eu tenho o hábito sempre de escovar os dentes, depois de comer, alguma refeição, escovar. Então eu nem penso no final. É fazer aquilo que tem que ser feito. Então, como é que eu vou conciliar a atividade física? Vou dizer a verdade. No R2, para mim, que foi o ano mais difícil, como eu falei para vocês, que eu não tinha, chegava de 5 e pouco e não tinha hora para sair do hospital, e ainda fora os plantões noturnos, fora os plantões extra-residência para sobreviver. Eu sempre treinei, tentava treinar à noite. Chegava às 9, cansado, 10 horas da noite, ia lá pelo menos fazer meia hora de esteira correndo ou fazer uma exercício de musculação. Mesmo cansado. Eu lembro que várias vezes eu dava plantão de 36 horas, né? Chegava de manhã num dia, saía na noite do outro. E várias vezes eu ia morto, eu ia para academia. Era um sacrifício que eu fazia, além de ser físico, era mental. Por quê? Você criando aquele hábito na sua cabeça, eu tô cansado. Mas seu cansaço é muito mais da cabeça do seu cansaço físico. Se você tivesse ali, tô cansado, mas se acontecesse uma coisa muito grave na sua família, alguém faleceu, muito próximo, você tem que viajar, eu garanto que o seu cansaço passa de uma certa forma até você resolver esse problema. Então, é muito mais da mente que está lhe condicionando você naquele cansaço do que realmente seu corpo não aguenta fazer um exercício físico. Então, é importante, mesmo que você ache que vou ficar mais cansado, tenho um pouco tempo para dormir, mas é muito importante você manter, porque depois da residência, isso eu falo com muita propriedade. Quem não manteve o treino, pelo menos ali na residência, não vai conseguir manter depois. E para voltar, depois que você está trabalhando, que depende muito de plantão, de sobreaviso, a vida, sua vida fica uma loucura. Por isso que você olhar aí, a maioria dos seus chefes aí, pode olhar, pode fazer um espectro da sua residência. A maioria dos seus chefes tem sobrepeso e obesidade. Isso é em toda a residência. Se for no Congresso de Neurocirurgia, pode olhar. Os presidentes, todo mundo da velha guarda, sobrepeso, obesidade. Por quê? Os caras não se cuidaram. Se você deixar para se cuidar depois, é mais difícil. Atividades extra-residência. O que é que eu falo? Muita gente, inclusive eu, então acho que muita gente se inclui nisso, precisa dar plantões fora da residência. Alguns lugares permitem você trabalhar como neurocirurgião a partir do R3, do R4, né? Principalmente em São Paulo, alguns lugares eu sei que tem, mas a maioria dos lugares não permite. Então, qual é a grande orientação que eu dou? Você vai ser um médico que vai trabalhar muito em UTI. Né? Seus pacientes fez uma craniotomia, pelo menos é de praxe para mim, fez uma craniotomia, vai para UTI depois da craniotomia. O que é que não vai para UTI? Subdural, DVP, subdural, DVP, cirurgia mais simples. Mas fez uma craniotomia, UTI. Então você vai lidar muito com UTI. Você vai rodar os pacientes graves, HSA, tumor, paciente TCE grave, entubado. Então é muito importante. Qual foi o pulo do gato? Quando eu comecei a estudar medicina intensiva, que eu não tinha estudado só para a época da residência, e eu comecei a dar plantões de UTI, como médico intensivista, né? Mas plantões da UTI. Na época que eu peguei a época do Covid, é que bombou mesmo. Então, se você não consegue dar plantão de neurocirurgia a partir do R3 na sua cidade, o que é importante? Já começa a ver algo que não vai te atrapalhar tanto e vai te dar uma renda para você conseguir se manter, né? Então, uma dica que eu dou é plantões de UTI, né, de medicina intensiva. Outra dica que eu dou é caso vocês queiram, por exemplo, trabalhar no SOS, professores. Então, não só do SOS, né? Eu fui professor do Medgrupo quando eu comecei a residência, né? Eu era escritor das apostilas de cirurgia. Então, isso me deu uma renda boa ali, que eu deixei de dar alguns plantões por essa renda. Lógico que eu trabalhava muito. Para responder um comentário de uma questão, sei lá, eles pagavam R$ 30, R$ 40. Imagina para, sei lá, fazer R$ 1.000. O quanto de comentário e pesquisa bibliográfica eu tinha que fazer para fazer o comentário ali daquelas questões que quem estudou pelo Medgrupo sabe. Então, daqueles comentários da apostila de cirurgia. Então, outro mecanismo, por exemplo, o SOS, a gente tem vaga para professor, para quem dá aula. Então, a maioria dos nossos professores eram residentes na nossa época, que a gente era residente, eu e o Cezinha. Então, também são outras formas de você monetizar sem desviar tanto, porque quer queira ou quer não, intensiva você está lidando com pacientes ali graves, alguns vão ser neurológicos. Quando você está fazendo aula para algum lugar que seja, você está estudando ali neurocirurgia, que é o que vai te dar um passo maior.
eu não aconselho, pelo menos até o R3, você desviar muito de assuntos fora da neurocirurgia. Ah, cara, eu gosto de estudar mercado de ações. Assim, faz como um hobby, mas não que isso roube tanto tempo, pelo menos até o R3. Por quê? Até o R3, é como dizia o meu R+, né? Ele falou, Caio, a residência vão ser os piores anos da sua vida. E vão ser os melhores. Os piores por quê? Vão ser os piores literalmente. Você não vai ter tempo, vai ganhar pouco, vai se afastar da família, e vai ter estresse. Mas por que vai ser os melhores? Porque ele vai te tornar médico, que hoje qualquer pessoa pode ser, só pagar, para neurocirurgião, que quer queira ou quer não, ainda está muito difícil de passar. E a SBN está cada vez fazendo um trabalho mais de diminuir o número de residências. Então, é o melhor ano porque vai te tornar de médico a um cirurgião capacitado de operar a cabeça, abrir coluna e curar pacientes através desse método. Mas é muito difícil porque vão ser os piores anos da sua vida. E se você colocar isso na sua cabeça, desde agora, que vão ser os piores anos da minha vida, você já vai entendendo que realmente vai ser difícil. E muita gente quer fazer residência em neurocirurgia, aí está cobrando, 60 horas de carga horária. É, assim, até pode ter, mas faz parte da neurocirurgia, não é da residência, não, é da especialidade, o desgaste. É você terminar a cirurgia, voltar ao hospital ligado, dizendo, ó, ressangrou, pique hipertensivo, tem que voltar. Então faz parte você se acostumar a os processos mais desgastantes. E eu falo que, ó, eu tenho muitos amigos que estão no ITA, por exemplo, e Forças Armadas de uma forma geral. A residência de neurocirurgia é muito pior do que Forças Armadas e Exército. Porque a outra, a Força Armada, você tem um desgaste físico, vai para a mata, come galinha crua, não sei o quê, fica sem dormir. A da neurocirurgia tem a mesma coisa. Você vai para o hospital, fica sem dormir, come comida ruim, estragada, come comida do paciente. E além disso, você tem que lidar com o mental, pressão psicológica de família, pressão psicológica do paciente. O que aconteceu muito comigo, às vezes o paciente falecia por uma complicação cirúrgica, eu nem tinha operado, mas eu tinha, como R1, R2, eu tinha que dar notícia. Então, isso vai calejando você, psicologicamente, emocionalmente, a sair de situações que são complexas. E isso realmente tem que ter uma residência com carga densa. Não necessariamente tem que respeitar o básico. Por exemplo, uma coisa que eu era muito contra na minha residência. Não tinha pós-plantão. Aí todo mundo hoje já, residência Nutella, nem, quase hoje nenhuma também tem pós-plantão. Mas eu acho pós-plantão uma coisa necessária porque às vezes eu passava a noite toda operando no plantão e 7 horas da manhã tinha uma cirurgia de 12 horas no microscópio. Então, não tem ser humano que consegue ficar acordado, virado e passar 10 horas no microscópio para um tumor de fossa posterior. Então, isso colocava em risco até a vida do próprio paciente. Então, isso algumas coisas eu sou contra e tem que ter um descanso quando você realmente está num nível de sem dormir e trabalhando muito. Mas, basicamente é isso. Atividade física principal, trabalho, foi o que eu falei, tenta conciliar a medicina intensiva ou plantões próximo ao hospital, próximo à sua casa, mesmo que ganhe um pouco menos, mas seja mais inteligente nesse sentido. Não deixe de estudar, que as provas anuais estão aí, tem que tirar acima de 7 nessas provas. E isso ajuda muito, muito mesmo na prova de título. Eu não precisei enviar currículo, porque eu tinha tirado acima de 7 em todas. Então isso ajuda muito você tirar acima de 7 e não passar vergonha de fazer a recuperação, que geralmente é no congresso do ano seguinte. Então você vai lá no congresso, todos os chefes lá, todo mundo vai saber que você está indo porque vai fazer a recuperação e não porque vai apresentar um trabalho. Como se preparar para as provas anuais? Então, a preparação para as provas anuais, pessoal, lógico que agora a gente está no começo do ano, todo mundo fala isso, que você tem que começar a estudar um pouco a cada dia, mas é muito difícil na prática. Então, assim, na prática, Caio, eu nunca estudei focado na prova anual desde o começo do ano. Estudava focado aí nos últimos meses, tá? Sendo bem sincero. Mas aí a gente tem um treinamento que foi inspirado no Med Group, por eu ter sido professor lá deles, que é escritor. Por que foi inspirado no Med Group? Porque para mim foi a grande transformação na medicina. Eu realmente aprendi medicina, a parte teórica, no Med Group. Na minha faculdade era muito ruim a didática, apesar de ser faculdade federal, e eu aprendi mesmo de uma forma didática no Med Group. Então eu quis espelhar isso muito para neurocirurgia. Foi até o surgimento do SOS Neurocirurgia surgiu nisso. Eu estava no plantão com o Cezinha, falando da dificuldade que a gente tinha para estudar para as provas anuais e que a gente não tinha um material só. Igual como mandaram lá no grupo, né? Tem gente pedindo Schmidt, Greenberg, Houghton. Tipo assim, eu tenho todos esses livros. Para ser sincero, se eu li 10% de todos, eu não li 10%. Por quê? O que falta é material que condense todas as bibliografias, tipo mais de grupo. Mais de grupo, ó, segundo tal tratado, o valor de referência é isso, mas segundo o último consenso é isso. Tipo, foi isso que a gente tentou fazer com as apostilas do SOS Neurocirurgia. Fui pegar as principais bibliografias e resumir de uma forma direta e tabelas, tudo que você precisa. Então, um material que é muito bom para você estudar são as apostilas do SOS Neurocirurgia, que a gente fez, até as ilustrações a gente está pagando para fazer ilustração própria de algumas imagens que a gente acha muito importante. E se você não quer estudar pelo SOS Neurocirurgia, o que é que eu indico? Principalmente o tratado. Por quê? O tratado tem algumas falhas, a leitura de alguns capítulos não é boa, mas qual é o grande chave do tratado? Além de ele ser feito em português, muitos dos chefes que fazem as provas anuais usam ele como referência. Então, mesmo o Greenberg, por exemplo, não sei se você já leu o Greenberg, mas a tradução do Greenberg é horrível. Parece que você está falando com o Google Tradutor. Horrível a tradução do Greenberg.
Então, às vezes é melhor ler em inglês, né? Mas é mais difícil ler em inglês. De toda forma, tem que se expor. Então, que neurocirurgia é tudo em inglês, né? Congresso, aula. Então, se você não sabe, tem que se expor, tem que começar a se expor. É, os outros, eu acho mais para coisas pontuais. Ah, o Shime Deck. Qual é o bom Shime Deck? Ah, vou ter uma cirurgia amanhã de um acesso farlátero, né? Um acesso farlátero. Então, você estuda, pega ali e vê a técnica cirúrgica pelo Shime Deck, que é um livro mais de técnica operatória, certo? O tratado para ver mais coisas de texto, né? Coisas teóricas e o Greenberg mais por consulta rápida ali. Mas fora esse, tem o Yumas também, mas o Yumas eu nunca usei, sinceramente. E o Houghton eu usei bem, porque eu gosto de neuroanatomia, gosto de microanatomia. Então, o Houghton foi um livro também que, se você estudar, é um livro muito bom também para estudar. Mas tirando esse que eu falei, eu acho que só para assuntos pontuais, sabe? Eu acho que não precisa ter nenhum. Principalmente no R1. Acho que no R1, velho, você ter o Ângelo Machado, ponto. PDF, não precisa nem comprar. Lê ali ele todo, sabe ele bem, você já vai estar na frente de 90% dos neurocirurgiões. Não sabe o básico de neuroanatomia funcional. Certo? Depois eu mostro para a plataforma para vocês como é que tá as apostilas lá. O outro assunto que a gente vai conversar foi banco de livros e materiais. Eu vou criar lá na plataforma uma área em que vou colocar todos os livros que eu tenho, né, de PDF, essas coisas. Eu sei que o pessoal manda no grupo, mas às vezes a galera perde, fica desorganizada, às vezes não acha. Então, vou criar lá um fórum lá para todo mundo, quem quiser colocar, e a gente coloca também os PDFs de livros para o pessoal usar, né? Beleza? Então, isso aqui não é uma coisa que vai ser cobrada, né? Isso é uma coisa gratuita, tá? É só organizar o material que já está disponível. Então, não é plágio, nada disso, né? Estágio no exterior e fellows. Isso aqui eu fiz questão de colocar, porque para mim foi um grande calo na residência, se eu soubesse, alguém tivesse me falado isso antes. Tem algumas residências que já é meio que obrigatório fazer um estágio no exterior. Porém, a minha, por exemplo, nenhum chefe liga para isso. Então, se eu tivesse ido atrás e tivesse conseguido um estágio mesmo, mandando carta e tal, meio que a residência é obrigatória, porque segundo o manual da SBN, tem essa opção de fazer um estágio exterior. Então, se eu tivesse ido atrás e mandado carta de recomendação, eu teria aproveitado o meu período da residência para fazer um estágio fora. Isso é muito importante. Primeiro, que você vai estar exposto a uma nova língua. Segundo, vai estar exposto a um novo serviço, que você vai ter outra visão das coisas. Terceiro, vai ter um treinamento que você não vai mexer tanto com o ser humano, né? Ou vai operar, então tem que você se dedicar ao laboratório. Quarto, que se você pensar fazer um clinical fellow, é uma das coisas que eu estou pensando, abre muito caminho para você saber como é que é, já ganhar carta de recomendação e tudo isso. E é isso. E você aproveita, às vezes, para dar uma pausa na residência. Às vezes a residência está muito pesada, você aproveita para dar uma pausa. Beleza? Então é importante fazer esse estágio observacional. Além do estágio observacional, né, o observeship, tem o research, que é o de pesquisa, e tem o clinical, que é o de você tem que fazer os steps e você tem acesso ao paciente. Então são os três principais tipos de fellow que você pode fazer. Esse observacional você consegue fazer durante a residência. O research também consegue, mas é mais difícil, porque geralmente é um ano. E o clinical só depois da residência. Aqui eu vou mostrar já a plataforma, mas é mais muita gente estava falando lá no grupo, né, que o desconto foi pouco, dos R1s, né? Então, a ideia, pessoal, era realmente a gente não consegue dar um desconto muito alto, porque a produção de tudo tem um custo muito alto. Desde o pagamento dos professores, ao estúdio que a gente contrata, a própria plataforma, a plataforma própria, vou mostrar para vocês, a gente faz tudo realmente reinvestindo, né? Hoje, minha fonte de renda, o César está nos Estados Unidos, não é o SOS. Tudo que a gente ganha do SOS, realmente a gente reinveste. A gente já teve aplicativo de questões, estamos reformulando agora para fazer um aplicativo não só de questões, mas que você consiga ver as aulas. Então, é um processo que dá muito trabalho e desgaste, e que a gente está nisso realmente porque a gente sente falta disso na nossa especialidade. A gente sofreu muita perseguição, né, de algumas pessoas na velha guarda no começo, porque a gente começou inovando, né? A gente levou muita pedrada, né? Hoje, se você olhar, todas as outras especialidades médicas têm cursos para prova de título. A gente foi o primeiro a fazer o curso. E mesmo assim, eu sofri uma perseguição gigantesca. Foi na época que eu estava fazendo a prova de título. Então, é importante, eu acho que você continuar fazendo o trabalho correto, que você acha que ajuda as pessoas. Com certeza ajudou muita gente pelos depoimentos que a gente recebe. E o objetivo é a gente estar melhorando. E a gente sempre quer aumentar quem está participando. Então, caso você tenha algum interesse em dar aula, caso você goste de dar aula, fala comigo no privado, tem meu telefone aqui no final, posso deixar. O nosso interesse é aumentar esse time do SOS. Ah, Caio, eu não gosto de dar aula, mas eu quero ter alguma fonte de renda, alguma coisa. Então, a gente tem os modelos de cashback também, que é dos embaixadores. Então, tem um programa de embaixadores que você vai receber um kit, camisa, caneca, tem até a cordinha do SOS. E nesse programa dos embaixadores, né, cashback, né, dos cursos e desconto, respondendo questão do nosso banco de dados. Hoje a gente tem mais de 1.000 questões no banco de dados, né, de comentadas. Então a ideia é isso. Ah, quero gravar os comentários. Então é outra ideia também, que é fazer igual uma de grupo. Tem as questões tanto escrita como gravada, né, os comentários. Então a nossa ideia é sempre melhorando. E pensando assim, como é que eu poderia ter uma ferramenta que ia me ajudar hoje nos estudos?
Então, a ideia do SOS é essa. Se você tiver alguma ideia, também pode trazer para a gente. Como é que na residência puxada, com pouco tempo, eu me dedico a estar toda semana com aquele hábito de estar estudando. Então, isso é a nossa ideia. Beleza? Eu vou mostrar aqui rapidinho a plataforma. Ó, aqui é a plataforma do SOS, tá? É, Quando você entra, quem comprou o treinamento esse ano vai ter acesso ao treinamento, que é aqui. Mas quando você vai comprar, você pode comprar tanto já as apostilas, como já também o conteúdo do ano passado todo liberado. Então, por que isso aqui é importante? O treinamento é o principal, né? Você vai ter acesso igual ao Grupo. Aulas semanais vão ser liberadas semanalmente, a partir dos módulos. Você vai acompanhando, tem os simulados e tem os bancos de questões. As apostilas é como eu falei. Pensa na apostila do Grupo. Eu vou abrir para vocês aqui, que vai estar muito parecido. É resumindo as principais bibliografias do que eu preciso saber de cada tema. É bem direto, bem objetivo. E o conteúdo todo aqui, Caio, eu quero fazer logo o módulo de coluna. Eu quero fazer logo o módulo de trauma todo. Então aqui você já consegue ter o conteúdo do ano passado todo liberado. Mas vamos por parte, né? Primeiro o treinamento, mostrar para vocês. Aqui é para dizer que só pode entrar uma conta por vez. Então aqui, ó, já tem os módulos de vascular. E aqui no módulo de vascular, você já tem as aulas, tudo de anatomia, anatomia geográfica, hemorragia subaracnoide, aneurismas cerebrais, carote, e aqui as aulas bloqueadas que vão ser liberadas ao longo do ano, beleza? Então tem todos os assuntos que você imaginar aqui em aula. A gente tá, e o que tiver faltando de assunto também me enviem, para a gente também gravar, porque a nossa ideia é realmente ter todos os assuntos de forma direta e objetiva. E todas as aulas têm um padrão de qualidade, né? A gente gravou em estúdio, então igual o Medgrupo, né? A gente tem um... porque eu acho que não vai aparecer para vocês, porque a gente tem um bloqueio de tela, vai ficar tudo preto. Quatro, super finalizado, tá? E Porque eu estou compartilhando a tela e ele bloqueia. É, mas aqui tem todos os assuntos, né? Todos os da aula. Então tem as aulas ao vivo. Quando tiver aula ao vivo, que a gente geralmente tem, vai estar aqui. Por exemplo, essa aula de hoje do R1 é porque era aberta, mas se fosse uma aula fechada, ia estar aqui e você conseguir assistir daqui. Simulados. Então, quando tiver simulados, aqui vão ter o simulado que você vai poder fazer e aqui você vê os resultados. Igual mais de grupo. Questão, resolução, tabela e tem os dados aqui. Quantos por cento de acerto, quantos por cento para o assunto, a frequência de resposta e aqui aquele manualzinho para você ir de uma questão para outra mais rápido. Banco de questões, esse aqui é um dos principais. Então, aqui, ó, você pode selecionar por tópico, por dificuldade, por ano e por estado. Estado não é estado de lugar, não, é estado como é que tá, né? Todos sem resposta correta e errada. Então, aqui você vai marcando, ó, você marca B, mostrar a resolução, letra E, tem a resolução e tem também de onde foi tirado, tá? Aqui, ó, foi do Schwartz. De onde foi tirado esse conceito. Disminorrea, esterilidade, o que é? Adenoma, mostrar a resolução. Aqui mostra toda a resolução e de onde foi tirado, ó. Textbook of Andrology and Diabetes. E aqui, se você tiver algum erro, você reporta o erro aqui. Se tiver algum erro na questão, que alguns às vezes tem um erro de gabarito. Então aqui a gente tem mais de 1.000 questões, são 103 páginas, cada página tem 10, mais ou menos. Então, mais de 1.000 questões, tudo comentado. Isso aqui ajuda muito para o estudo. Dashboard de questões é mais para você ver sua performance. Então, quantas questões foram feitas, quantos acertos, quanto total de erros. E aqui você consegue acompanhar ao longo do tempo sua performance. As aulas, propriamente dito, né, o que a gente viu aqui, vai ser liberado ao longo do ano. Aqui também já tem as de TRM, aqui são os módulos, ó, oncologia, funcional, radiocirurgia, tudo. Isso aqui vai dar uma base muito boa ao longo. Você já vê isso tudo no R1, imagina os próximos anos, entendeu? Isso aqui já lhe dá uma base muito completa. Os decks, que são flashcards, né? Então aqui vamos ver o flashcard TCE. Aí aqui vai ter melhor ver resposta, você vai colocando o nível e vai fazendo aquela sessão. E materiais. Materiais. Aqui são os materiais que tem. Então, cada aula a gente disponibiliza um PDF, um resumo da aula. Do TCE, o que é que eu preciso saber? Glasgow, Glasgow P, que é o novo Glasgow, hematoma estrutural, os tipos, quando é que eu opero, fratura de mastoide, longitudinal, o que é que afeta a condução, fratura transversa, o que é que afeta o neurosensorial. Então, aqui tem todo o resumido da aula. Então, materiais, aula, aulas ao vivo, simulados já mostrei, banco de questões também, dashboard de questões, o seu dashboard das questões, as aulas, os decks, certo? Então, isso aqui é o treinamento, que você vai mudar acesso para apostilas. Então, nas apostilas, o que é que a gente tem aqui? Todas as apostilas de todos os temas. Vou mostrar aqui uma de coluna. Então, apostila de coluna. Lembrando que o acesso não tem como fazer o download, né? Justamente por plágio, né? Muita gente copia a gente. Mas, por exemplo, aqui tem todos os assuntos resumidos igual ao médico curso. Hernia de cervical. Já vem classificação de acordo com a migração, classificação de acordo com a localização, história natural, quadro clínico, tudo igual o estilo do Medgrupo para ser bem objetivo, né? Aqui as principais índices de Torg Pavlov, o que é que você precisa saber, diamante Benzel,
cifose, quando é que opera? Via anterior, se faz corpectomia, se é laminectomia, se é via posterior. Então, tudo isso aqui tem os gráficos, os quadros, né, que a gente já construiu para você ajudar você na sua prática. Hernia de torácica, mesma coisa. Então, todas as ações de coluna. Mesma coisa com funcional, apostila de funcional e dor. Então, todos os principais temas de funcional e dor, eu já tenho aqui de forma direta. Doença de Parkinson, de movimento, DBS. Então, aqui de forma bem direta, o que é que eu preciso saber. Certo? Então, nas apostilas é isso. E aqui, mudar acesso. Se você pegar o 2024 também completo, aí você já tem todas as aulas do ano passado liberadas, né? Que a gente está atualizando, a gente sempre atualiza. Então, aqui você já tem todos os módulos, por exemplo, neuroinfectologia, importante para R1. Então, meningites, espondilodicites, neuroinfecções oportunistas, abscesso cerebral. Temos a parte de neurologia completa aqui já, tá? Com o Dani. Dani é neurologista do IANSP, é preceptor de várias faculdades aí. A Faculdade de Santos, acho que é da Uninove. AVCH, AVCI, exame neurológico, AVCH manejo, AIT, AVCI, raciocínio clínico e neurologia, exames neurológicos, nervos cranianos, sensibilidade, então completo. Epilepsia, anatomia do tálamo, anatomia do cerebelo, então tudo completo. O Átila também, que é professor neurocirurgião, tudo completo aqui para vocês. Então tem todos os assuntos já liberados ano passado. Coluna, todas as aulas de coluna liberadas. Beleza? Então, pessoal, quem quiser realmente fazer um R1, que você tenha uma... É igual pagar um personal, né? Quando você paga o personal, muitas vezes você vai treinar porque você está pagando. Então, quando você tem algo lhe motivando, eu comprei o SOS em neurocirurgia. A gente sabe que não é um investimento barato, né? Você pode dividir em 12 vezes, fica um valor relativamente baixo. A gente sabe que a bolsa de residência é baixa, mas você tem que pensar a longo prazo. Vai me dar toda uma base para eu passar nas provas anuais, não só do R1, mas para os outros anos. Vai ter acesso a todo o material mais objetivo, de forma para simplificar o que você precisa estudar. E realmente, na hora que o chefe for perguntar alguma coisa, você saber o que realmente precisa destrinchar. Faz um resumo de toda a bibliografia. Tem as videoaulas que você pode assistir, colocar no carro, assistir enquanto vai à residência e maximizar o seu potencial. E todo esse suporte que a gente está de banco de questões, simulados, que vai te estimular a fazer o simulado e ver como é que está a sua pontuação. Pô, será que eu passava na prova anual? Então, simulados é muitas questões baseadas nas provas anuais. Então, o papel do SOS, né, o Cezinha até entrou aí, se ele quiser falar também, é realmente a gente ajudar vocês como residente. Eu faz 3 anos que eu terminei a residência, o Cezinha faz um ano aí que terminou, e o nosso trabalho é 100% voltado para melhorar o SOS, fazer com que vocês façam parte do SOS, quem quer participar futuramente como professor, e que a gente cresça essa comunidade para tornar o ensino da neurocirurgia mais fácil. Vocês vão ver, vocês vão ter as aulas que são obrigatórias da SBN. Qual a grande crítica que a gente tem, que eu tenho pelo menos nessas aulas? Eu acho que a SBN faz um papel brilhante, porque ela estimula a educação. Então, essas aulas é algo que estimula a educação. Se a aula é ruim ou não, é outro assunto que a gente pode falar. Mas o papel é brilhante. Fazer as provas anuais também eu acho uma decisão brilhante, porque estimula a gente a estudar. Se não fosse as provas anuais, com certeza eu não teria estudado o que era para ser estudado, com certeza o SOS nem seria criado, porque a criação inicial, o motivo inicial foi a gente ter um material didático para as provas anuais. Disso, a SBN tem um papel de controlar o número de vagas de residência. Então, quanto vocês já entraram. Então, o importante agora é não sair. Mas agora, quanto menos vagas tiver, melhor para a gente. É reserva de mercado mesmo. Por quê? Tá sobrando neurocirurgião. Tem alguns lugares que faltam, mas tem lugar muito sobrando. Vários amigos meus, inclusive hoje me ligou, vocês nem sabem quem é, querendo voltar para João Pessoa, que eu sou natural de João Pessoa, dizendo, cara, lá tá lotado. Quem é de João Pessoa também, Nordeste, sabe que não tem como voltar. Ele tá ficando em São Paulo, porque tem mais oportunidade. Mas mesmo assim, se você não se destacar de alguma forma, vai ficar obsoleto. E o papel do SOS Neurocirurgia está aqui em todos os sentidos. Até de mais na frente a gente também vai ter alguns cursos falando sobre publicação de artigo, falando sobre posicionamento de marketing. Eu fui no começo da minha residência, no meio, né, eu fui muito criticado, né, blogueirinho, comecei a compartilhar coisas na internet. Mas quem me chamar de blogueirinho agora, ou está me pedindo ajuda ou está fazendo igual. Porque esse posicionamento na internet foi fundamental, tanto para a criação do SOS, tanto para o meu posicionamento pós-residência. Mas é como eu falei, ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Muita gente critica o SOS, mas critica quem não conhece. Porque se o cara conhecer o trabalho que a gente faz, o esforço que a gente tem, para entregar algo que a gente fez inicialmente para a gente, que era para melhorar a residência, para tornar mais fácil o estudo da neurocirurgia, é isso, entende? Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Eu, pessoalmente, quem não me conhece, eu sou Caio Nunes, sou neurocirurgião, me formei. Nós estamos mandando aqui. Hoje, junto com o Cezinha, a gente toca e toda a equipe aí. Tem gente, tem Maia, tem o Lohan, tem muita gente da Aren que está aqui online, muita gente da equipe da gente que participa para entregar o melhor para vocês. E vocês estão entrando agora na residência, vocês vão escutar coisas de vários tipos. O mais importante é o quê? Manter-se correto, manter-se ético. Seja uma pessoa do bem. É o que eu falei. Tente agradar os chefes, né? Estude o que os chefes falam, né? Eu até falei uma história, Cezinha, não sei se você estava online, que tinha um chefe meu que gostava muito do Santos. E eu comecei a estudar sobre o Santos e ver coisas do Santos só para ter assunto para falar com ele durante a cirurgia. Porque se você não for uma pessoa agradável, entenda, a cirurgia da neurocirurgia dura aí 3, 4, 6, 10, 12 horas. Imagina, você está com uma pessoa e você é uma pessoa que não é agradável.
neurocirurgia é muito relacionamento. Você tem que ter um relacionamento bom. Você pode ser a melhor técnica do mundo. Se você não tiver relacionamento, você não vai trabalhar onde você quer, você não vai atuar onde você quer. E um cara que tem uma técnica muito pior, ele ganha seu lugar por causa que ele tem relacionamento. E relacionamento não é. Eu não tenho um familiar médico, eu não tenho ninguém neurocirurgião na família, eu cheguei em São Paulo sozinho, com 23 anos. Relacionamento se cria, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto e atuando da maneira que vai beneficiar o paciente, sempre pensando no benefício do paciente e pensando também nesse manter um bom relacionamento, das pessoas gostarem de você. Fechou? Alguém tem alguma pergunta? Alguém chegou depois? Cezinha quer falar alguma coisa? Fala aí, Canhão. Fala, galera. Tem paz. Uma correria fora do Brasil aqui, mas estamos aí junto para a gente conseguir sempre inovar. E o jeito que o Caio falou, explicou toda a plataforma, tudo certinho. E realmente, eu aqui nos Estados Unidos, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, eu tô acordando todo dia, 5 e meia, para conseguir fazer com que o treinamento aconteça. E aconteça de um jeito diferente, aconteça com Dex, para a gente conseguir ver as coisas, os flashcards, que são a novidade desse ano. Com toda a preparação de conteúdos novos, vocês vão ver dentro dos flashcards que todas as tabelas, os fluxos, as ilustrações estão sendo feitas novas, tudo para que a gente tenha o nosso conteúdo de uma maneira que eu queria ter tido durante a residência. Então, tudo que a gente faz, é como o Caio falou, a gente reinveste no futuro e tudo que a gente coloca aqui é para melhorar cada vez mais o SOS e melhorar cada vez mais o ensino da neurocirurgia do Brasil e do mundo, né? Então, a gente lá no R2, eu e no R4, o Caio tinha um sonho, né, que era realmente melhorar o ensino da neurocirurgia. Acho que a gente já avançou muito, já conseguiu muita coisa, mas ainda tem muita, muita montanha para subir. Então, a gente está subindo e depende de vocês para subir, né? Como o Caio falou, quem quiser participar, quem quiser como residente, fala, pô, quero participar da SOS, quero estar junto com vocês. As portas estão escancaradas para vocês, porque a gente quer isso. E o lema do SOS sempre foi, né? De residente para residente. Então, a gente não é mais residente, mas a gente tem a cabeça de residente, a gente pensa como residente. Então, quem dá a melhor aula para quem quer assistir essa melhor aula é o residente que está passando por aquilo, né? Então, é assim que a gente desenhou e é assim que é o SOS Neurocirurgia. E eu espero que todos vocês gostem e embarquem com a gente aí nessa jornada do ano inteiro, estudando semana a semana, com conteúdos novos. E eu quero que vocês cansem de ouvir a minha voz nas aulas. É isso aí, Cezinha é o melhor professor, assim, a didática é fenomenal. E como vocês vão ver, nas provas, eu estava elogiando a SBN, mas só elogio não, né? A crítica que eu tenho à SBN é que vocês vão assistir as aulas que são obrigatórias. Você vai ver, muita gente até falando no grupo, a maioria das aulas é massagem de ego pro cara que tá dando a aula. E vocês vão ver mesmo, o cara é velho lá, faz 30 anos que ele dá aquele assunto, e a aula é horrível. Você não consegue, você tá na aula ali para assinar uma lista para ganhar uma pontuação. Não é porque você quer estar na aula, não é porque você quer assistir. Né? Então é exatamente como o SOS. Ninguém é obrigado a fazer o SOS. Você paga e paga um valor relativamente alto, porque você quer aprender melhor de uma maneira didática melhor. Você quer um assunto que vai ser mais, um conteúdo que vai ser mais objetivo. Então, é isso. As portas estão escancaradas, né? Temos também os embaixadores. Você pode ser um embaixador que ganha 10%. Quem está repetindo desconto maior, se você se tornar embaixador, ganha 10% de desconto, né? Além de outros benefícios que tem como embaixadores. A gente vai lançar esse ano o curso prático do SOS com cadáver. Então, quem também está no treinamento já ganha desconto, né? O curso que foi sucesso ano passado, a gente fez parcerias com o Feres, mas esse ano a gente está, o Dr. Feres, esse ano a gente está fazendo misturado com vários outros professores, e a gente vai, com certeza, atrelar mais coisas, como endoscopia e outras coisas também relacionadas à anatomia microcirúrgica. Também tem os estágios fora, né, Cezinha? Também estamos organizando para fazer cursos fora. Quem quiser sair do Brasil, esses cursos mesmo que a gente faz no Brasil também fazer fora, até por essa questão de experiência. E é isso, contato com esse ambiente que quem quer produzir, quem quer fazer uma neurocirurgia diferente, vocês são o futuro da neurocirurgia, então passa muito rápido, velho. Eu lembro como se fosse hoje, eu e Cezinha R2 e R4, hoje a gente já é neurocirurgião e todas as dificuldades passam muito rápido, o que fica é o legado. Então busquem fazer uma boa residência, busquem se destacar sendo conhecidos por ser um bom residente, que isso vai abrir portas depois de acabar a residência e por assim vai. E é isso, quem tiver o perfil de trabalhar, de dar aula, de resolver questão, de estudar neurocirurgia, as portas estão abertas também, podem entrar em contato com a gente. Fechou? Se mais ninguém Isso tiver aí. nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Agradecer a todo mundo que participou, o pessoal também do time aí do SOS que ficou até agora. E contem com a gente. Obrigadão, Cássia. É isso aí, galera. Espero todos vocês lá no treinamento. Vamos que vamos, nessa grande comunidade que é o SOS Neurocirurgia. Se você quer melhorar na neurocirurgia, esse é o lugar certo. Não tem outro lugar melhor do que esse. É isso aí. Valeu, Boa galera. noite. Tchau, Fique tchau. com Deus. Boa Valeu. noite.